quero mostrar para vocês uma coisa que eu faço aqui em casa há muito tempo e tenho economizado bastante com isso. É a tintura de planta medicinal. O que é a tintura de planta medicinal? A tintura é um concentrado da planta e das propriedades medicinais dela. Qual a vantagem de fazer a tintura? A vantagem é que você tem a planta, a propriedade medicinal dela à sua disposição para usar quando você precisa. Independente de você ter a planta no seu quintal ou perto da sua casa. Se você for fazer um chá, você vai precisar ter a planta ali perto. Com a tintura não. A tintura você tem ela guardadinha lá, a hora que você precisou, você recorre a ela. Uma outra vantagem, que você pode dosar a quantidade de planta que você está ingerindo, porque vai estar no vidro com conta-gota. Então, você pode dosar a quantidade para criança, para adulto, pelo peso da pessoa, para idoso. Você pode dosar do jeito que você quiser. Tem vários sites aí de fitoterapia que explicam a quantidade de gotas que você coloca de determinadas tinturas, de acordo com a idade e com o peso da pessoa. Não vou me estender nessa parte que não é a intenção do vídeo. Mas isso aí tem muita informação na internet. Você quer saber, por exemplo, uma tintura de carqueja, quantas gotas você vai utilizar com um adulto ou com uma criança, tem vários sites explicando. É só você pesquisar no Google que você vai achar muita informação. Uma outra vantagem da tintura é que você pode guardar ela por até 2 anos. Ela dura 2 anos guardada numa gaveta. Se você não estiver deixando ela pegar luz, não estiver deixando ela pegar sol, ela dura 2 anos. O que é muito mais do que a maioria dos remédios que a gente compra industrializados. Tem remédios aí que a durabilidade é 1 ano, outros é 6 meses, outros é 1 ano e meio. Isso aqui é 2 anos, tá? Desde que você conserve de acordo. O que você vai precisar para fazer a tintura? Você vai precisar da folha da planta. Isso aqui é uma folha de bolo baiano, também chamado necrotom, que eu tenho aqui no meu quintal. A folha deve estar lavada e seca. Você pega um pano de prato, na folha molhada, que você acabou de lavar, seca ela e prepara para fazer. Você vai precisar de vidrinho de conserva. O vidrinho tem que ter essa borrachinha na tampa para não deixar o álcool evaporar e nem vazar. Esse vidrinho você pode reutilizar de algum produto que você comprou no mercado ou comprar numa loja de plástico de embalagem. Eu comprei esse aqui e custou menos de R$2. Vidrinho para própolis é aquele mesmo que a gente vê quando que a gente compra extrato de própolis. Esse tem um conta-gota aqui, você retira facilmente com a unha aqui, ó. Tem um lacre aqui que te ajuda a saber qual vidro está sendo usado ou não. A partir do momento que você apertar ele até o final, esse aqui lacra. Se você abrir, esse lacre sai, como nesse aqui, ó. Ó, tá sem, ó. Porque esse aqui já foi utilizado. Um pilãozinho. Isso aqui vem naquele negócio de fazer coquetel de bebida, você compra em loja de utilidade. Eu não gosto de usar o de madeira porque fica resto da planta e pode interferir na hora que você estiver fazendo de uma planta para outra. Esparadrapo para você colar no vidro, caneta de CD, caneta e álcool. Aqui entra a polêmica. O certo que você vai encontrar na internet, diversos materiais, tutoriais, apostilas, vídeos, é te orientando a utilizar álcool de cereais. Ele tem uma graduação alcoólica maior. E eu também preferia usar álcool de cereais. Porém, eu aprendi, os meus avós, a utilizar o álcool comum. Nunca tive problema, sempre deu certo, a planta sempre surtiu efeito, a tintura sempre surtiu efeito. Então não vi necessidade de comprar álcool de cereais, até porque na minha cidade, na época, era difícil, porque a cidade era pequena, não encontrava álcool de cereais, teria que comprar em outra cidade maior, então a gente utilizava o álcool comum.
A Anvisa recentemente lançou uma portaria proibindo a comercialização de álcool de cereais. E lançou uma outra portaria diminuindo a graduação alcoólica do álcool. Antigamente era 92, 90 e poucos por cento. Agora é 46%. Esse álcool aqui, até para pegar fogo, ele é ruim. Eu tentei usar dele numa espiriteira para acender um fogo no acampamento, é uma porcaria. Não pega fogo direito, não. Mas serve para fazer a tintura. Tá? Eu acredito que por um lado deve ser até melhor, porque se a pessoa já tiver com um fígado sensível, ou tiver algum problema no fígado, você ingerindo a tintura com menos quantidade, menos teor alcoólico, vai ter menos efeito colateral. Então eu acredito que por um lado deve ser até melhor. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar, tem que estar tudo limpo, lavado, seco. Você vai pegar a folha da planta e vai rasgar. Você pode cortar também com faca. Tem gente em vídeos, em apostilas, que orienta a não cortar com faca porque diz o pessoal antigo que a faca interfere, o aço da faca interfere. Isso é lenda. Interfere na seguinte forma. Antigamente se usava muita faca de aço carbono. Se você reparar na faca de aço carbono, ela tem um cheirinho, ela tem um tipo um vinagrezinho. Aquilo ali realmente interfere. Mas se você utiliza uma faca de aço inox limpa, você pode usar sem problema. Tá? Mas nesse caso aqui eu vou rasgar a folha. Você rasga da menor maneira possível. Está vindo a folha também. Essa folha aqui de polvo baiano, a gente costuma fazer o sumo dela com água e tomar no fígado. É um santo remédio. Quando você come muita carne de porco, fica com o fígado sensível, bebe demais. É um santo remédio. Então, gente, lembrando aí, tá? Poderia utilizar a faca assim, desde que seja uma faca de aço inox, limpa. A faca de aço carbono realmente eu não recomendo utilizar. Bom, coloquei a folha aqui. Agora eu vou cobrir com álcool. A quantidade suficiente para cobrir as folhas, os pedaços da folha, né? Mexe um pouquinho. Preciso acrescentar mais um pouquinho de álcool. Aí. Fechar o vidro bem fechado, aperta bem, porque o álcool evapora. E aí você agita. Agita. Ah lá, o álcool já está ficando meio esverdeado, da cor da folha. Eu tenho uma outra planta aqui que a folha dela é arroxeada, a tintura fica arroxeada. Ela pega a cor da folha. Bom, agora eu costumo fazer isso, tem gente que não faz. Acho isso aí é. Não sei nem se surte efeito fazer isso. Eu costumo pegar o pilãozinho e socar as folhas no álcool. Eu não bato para evitar de quebrar o vidro, então eu apoio ele aqui e vou soltando. Tipo espremendo a folha, né? Eu acredito que desse jeito eu devo aproveitar melhor o extrato da planta, né? As propriedades medicinais dela. Não sei, tem gente que não faz, eu já vi vários vídeos aí, o pessoal não faz. Beleza? Agora isso aqui vai ser guardado no armário, em lugar escuro, e vai ficar no mínimo 15 dias em repouso, guardado ali. Não pode pegar luz, não pode pegar claridade. Todo dia
é bom você agitar o vidro um pouquinho. Então, as 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, você pega, agita bem, guarda lá de novo. O mínimo é 15 dias. Por quê? O álcool, ele é um diluente. Ele vai tirando as propriedades medicinais da planta e incorporando a ele. Então, depois que você passar esse tempo de 15, 20 dias, você pega um filtro com a peneirinha e passa para o vidro. E aí você guarda numa gaveta, num lugar escuro também. Tá? Então, a função do álcool é essa. Ele é tirar o extrato da planta, a propriedade medicinal dela, incorporando a ele. Isso é uma técnica muito antiga. Eu aprendi isso com meus avós, eles aprenderam com os bisavós deles, que vieram da Europa e por aí vai. Entendeu? Agora, alguns detalhes. Primeiro, você não deve utilizar recipiente plástico para fazer isso aqui. Porque alguns plásticos reagem com o álcool e podem reagir com os compostos químicos da planta também. Isso pode causar alguma interferência, ou para melhor ou para pior na tintura. Então, o recomendado é você utilizar vidro, sempre vidro. Para armazenar depois de pronto, também o recomendado é que seja sempre vidro. Tem gente que usa aqueles vidrinhos com conta-gota de plástico, eu até achei aqui na minha cidade, eu não quis, eu prefiro vidro. Esse vidrinho de própolis aqui, eu comprei a sacolinha com 10 por R$10. R$1 cada um. Excelente vidrinho. Tem esse lacre que me ajuda a saber qual vidro já foi aberto, qual não foi. Conta-gota. Reutilizado, porque é vidro. Eu tenho segurança de que a tintura da planta não vai reagir com isso aqui, porque é vidro. Tá? O esparadrapo é para quê? Para você colocar e anotar o nome da planta. Aqui, por exemplo, é o couro de viado. Essa é uma planta que a gente não ingere. Isso aqui é só para uso tópico, é só para micose, essas coisas. Então você coloca o nome da planta e coloca o mês e o ano que você fez esse produto. Aqui, por exemplo, é 4 de 2014. Então eu sei que é 2 anos a contar dessa data aqui. Tá? Para isso você pode utilizar a caneta de CD ou a caneta comum. O pilão, se você for utilizar, não utilize de madeira, porque vai sempre ficar algum vestígio da planta aqui. Aí você vai fazer uma tintura de outra planta, vai pegar o resto daquela planta anterior, pode dar alguma interferência, alguma coisa, bactéria também, tá? Então é isso aí. 15 a 20 dias, guardar no local escuro, agitando 2 vezes por dia. Depois você repassa ele para o recipiente apropriado, guarda na gaveta, no armário escuro, dura até 2 anos. Tá, pessoal? Então é isso aí. Espero que ajude vocês de uma maneira simples. Vocês vão economizar com remédio. Se você tiver as plantas medicinais no seu quintal, como eu tenho algumas aqui, melhor ainda. Eu tenho plantas para diversas coisas. Eu tenho para febre, para dor, eu tenho para rins, para estômago, um monte de coisa. Eu tenho várias plantas medicinais aqui. E outras de maior porte eu busco no mato aqui perto da minha casa e faço também, se necessário. Tem uma gaveta no armário que é só para vidrinhos de tintura e vou rotacionando. À medida que vai estar para vencer, a gente vai descartando, vai utilizando. Geralmente eu faço 2 a 3 vidrinhos desses de cada planta, é o suficiente pelos 2 anos, porque você usa pouca coisa. No caso de uma planta para febre, por exemplo, você vai colocar meio copo d'água e 15 ou 20 gotas. Então, quer dizer, economiza muito. Essa é uma outra vantagem da tintura. Se você for fazer o chá, você vai precisar, por exemplo, 3, 4 folhas da planta para poder fazer uma quantidade assim de chá, né? Se você fazer a tintura, você vai utilizar essas mesmas 3 folhas aqui, ó. Um pouquinho de álcool, isso aqui vai durar 2 anos, cara. E se você, ó, isso aqui, a quantidade de álcool que tem aqui, deve dar uns 2 a 3 litros desse aqui, ó. Uns 2 a 3 litros. Então, o que acontece? Isso aqui vai durar 2 anos, tranquilamente. Não só pela durabilidade de 2 anos, mas pelo próprio uso da gente. A gente não usa tanto assim. Só quando está passando mal, tem algum problema. Então, dura muito tempo. Com 3 folhinhas, eu vou ter remédio aí para 2 anos. Enquanto você estiver fazendo chá, tem gente que prefere chá. Isso aí é questão de gosto. Eu também gosto de chá de planta.
Estou fazendo tintura porque eu aprendi e gosto de fazer. Mas a questão do chá, você tem que ter sempre a planta ali. Você tem que ter ela cultivada no seu quintal, num vaso, e ter ela ali, sempre utilizar 3 folhinhas para fazer uma quantidade de chá. E com isso você acaba prejudicando a planta, porque se você precisar dela numa época que ela tiver com pouca folha, você todo dia, 2 vezes por dia, você tirar 3 folhinhas da planta, você vai acabar com ela em poucos dias. Então dessa forma aqui também você preserva a planta também, tá? Porque você tira pouco dela. Um outro detalhe, tem diversos estudos aí afirmando que a melhor época para você coletar as folhas ou qualquer parte da planta para fazer tintura ou chá é a época que a planta está florindo, tá? Eu dou preferência, eu acredito no resultado desses estudos aí, foram feitos diversos estudos, várias universidades, pessoas sérias, eu acredito nisso aí. Claro que se a planta não estiver florindo e eu precisar fazer uma tintura, fazer um chá, eu vou utilizar, mas eu dou preferência a fazer a tintura quando a planta está florindo. Eu vou lá, colho as florinhas da planta, ou as flores da parte que for fazer a tintura e utilizo nessa época. Porque eu sei que ela vai ter uma concentração maior das propriedades medicinais. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha aí. Valeu!